O arrogante destrói a si mesmo. E isso fica muito claro enquanto nós lemos a história do povo de Deus. Vamos lendo, vamos acompanhando e vamos vendo como a arrogância desse povo faz com que eles caminhem a passos largos e acelerados em direção à própria destruição. E de repente, quando parece que nós estamos diante de um lapso, um momento de iluminação, e você fala, não, agora eles entenderam. E a arrogância toma conta de novo, assume de novo o volante, e eles voltam a caminhar e a trabalhar arduamente pela sua própria destruição. De repente eles estão fazendo uma pergunta, estão questionando, querem saber de Deus, e você fala, agora vai. Mas não, eles fazem perguntas para as quais eles não querem ouvir as respostas. E se tem uma coisa que até a sabedoria popular nos diz é não faça perguntas para as quais você não queira ouvir as respostas. Não adianta você fazer um questionamento se você não estiver pronto, se você não estiver disposto a ouvir. E a verdade é que tem muita gente que está perdido, que está com a vida arruinada, destruída, não por falta de informação, não por falta de conhecimento, não por falta de direção, mas simplesmente porque se recusam a ouvir, a obedecer a verdade, a direção que já receberam. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitas famílias estão destruídas, estão arrasadas. Não por falta de entendimento da Escritura, mas simplesmente porque são arrogantes demais para obedecerem às verdades que já conhecem. Por isso, hoje, o meu alerta é a você, para que faça uma análise de si mesmo, da sua arrogância, da sua vaidade e do quão disposto você de fato está a obedecer, a se submeter à vontade do Senhor. E a analisar e a considerar que talvez a mazela da sua vida venha não das circunstâncias, não dos inimigos que se levantam contra você, mas talvez da sua própria arrogância, que te faça caminhar em direção à destruição. Hoje, a nossa leitura nos levou do livro de Jeremias, capítulo 41 ao capítulo 45. E nós estamos aqui então nesse período pós a queda de Jerusalém. E nós temos os acontecimentos que se dão imediatamente depois, que vão nos fazer refletir sobre essa questão. Vamos falar sobre o texto e eu vou aplicando com você à medida que a gente for refletindo. Olha o que acontece. A Babilônia, então, derruba Jerusalém, toma a cidade, bota abaixo tudo. Ficam ali poucos remanescentes em Judá, em Jerusalém. Ficam ali poucos remanescentes de Judá. E a Babilônia coloca como governador desses remanescentes Gedalias. Isso a gente viu no capítulo 40, que foi o final da nossa leitura de ontem. Gedalias assume como governador desse povo remanescente, esses poucos que permaneceram. Mas existe uma conspiração. O rei de Amon envia Ismael para que ele pudesse assassinar Gedalias. Então nós temos essa conspiração acontecendo. Para você entender como essa conspiração se dá, quando a Babilônia chega para tomar e para derrubar a cidade, muitos de Judá fogem para as cidades vizinhas, para a terra de Amon, para Edom. Alguns se espalham ali pelas cidades, pelos povos ao redor, fugindo da opressão do exército da Babilônia. Depois que tudo acontece ali, esse povo começa a voltar. Algumas dessas pessoas vão voltando, vão formando e vão montando esse remanescente que retoma. Entre essas pessoas que voltam, Ismael é enviado pelo rei Amonita para assassinar Gedalias, que foi o governante deixado pelos babilônios para governar ali a região. Gedalias ele foi alertado pelos seus generais, pelos seus soldados, ele não deu ouvidos, ele não acreditou na ameaça e de fato ele foi assassinado, foi morto por Ismael e 10 homens que tinham vindo com ele. Ismael então assassina Gedalias, mata vários ali dos seus oficiais, mata vários das pessoas ali ao redor, inclusive soldados da Babilônia que estavam ali acompanhando Gedalias. Então a gente tem um problema. O governante deixado pela Babilônia foi assassinado junto com vários dos seus. E Ismael pega como reféns, pega como escravos os poucos que haviam sobrado ali e está levando eles em direção a Amon. Mas no meio desse caminho eles são descobertos, o assassinato é descoberto, eles são perseguidos, eles conseguem fugir e esses remanescentes de Judá foram libertos. Mas agora existe um problema. Babilônia deixou um governador para tomar conta do povo, esse governador foi assassinado, quem matou fugiu, e agora, o que a Babilônia vai fazer com a gente? O povo se desespera
E nessa preocupação de saber o que a Babilônia faria com eles, ao descobrir que Gedalias tinha sido assassinado, eles procuram Jeremias. Jeremias, interceda ao Senhor, peça ao Senhor para que ele nos dê uma orientação sobre o que a gente deve fazer. E olha o que esse povo diz. Ore o Senhor seu Deus, que nos mostre o que devemos fazer, para onde nós devemos ir. E eles disseram para Jeremias assim, ó, que o Senhor seu Deus seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor. Olha o que esse povo está dizendo. Pergunta para o Senhor o que a gente deve fazer, quer a gente goste da resposta ou não, nós vamos obedecer. E que o Senhor seja testemunha contra nós, se nós desobedecermos. Perguntam, eles fazem as perguntas, mas eles claramente não queriam ouvir as respostas, porque são orgulhosos. Perceba como esse orgulho vai guiá-los para a sua própria destruição. O Jeremias então consulta o Senhor. Depois de alguns dias o Senhor apresenta a resposta e diz o seguinte: olha, fiquem tranquilos, fiquem aqui, permaneçam em Judá, a Babilônia não vai fazer nada com vocês, o Senhor diz que vai protegê-los e vocês vão ficar bem aqui, permaneçam aqui, não devem fugir. Eles estavam planejando fugir para o Egito, estavam com medo dessa represália, falaram, vamos fugir para o Egito, porque lá a gente não vai ser alcançado. Mas o Senhor disse, não fujam, se vocês forem para o Egito, lá vocês vão ser mortos. Se vocês ficarem aqui, o Senhor vai poupar vocês. Então, vocês têm essa escolha. Lembra que eles tinham dito, pergunta e nós vamos obedecer independente da resposta. Mas o que acontece? E o texto vai falar que esses homens, e fica claro para Jeremias que eles não pretendiam ouvir. O próprio Jeremias diz para eles, olha, hoje lhes disse exatamente o que ele falou, o Senhor, mas vocês não lhe obedecerão ao Senhor, seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Vocês são teimosos, eu sei que vocês são, e eu sei que vocês não vão ouvir. Vocês acabaram de ouvir a orientação de Deus. E da mesma forma como vocês não obedeceram no passado, eu sei que vocês não vão obedecer agora. E é o que de fato acontece. O capítulo 43 vai nos mostrar que Azarias, que Joanã e outros generais, e o texto vai dizer, e todos os outros homens arrogantes, esses homens arrogantes disseram para Jeremias o seguinte, você está mentindo, o Senhor não disse nada, o Senhor não nos proibiu de ir para o Egito, isso é conversa sua. E esses homens arrogantes não só se recusam a ouvir o que Jeremias tinha dito, se recusam a acreditar que o Senhor havia dado aquela ordem, como obrigam o restante do grupo a segui-los. Eles estão armados, são soldados, enfim, arrastam todos esses remanescentes, todas essas pessoas, inclusive Jeremias e Baruque são obrigados a irem juntos, e todos eles vão parar no Egito, contra a orientação clara de Deus, que havia dito que se fossem lá, eles morreriam. O Senhor manda mais uma vez a mensagem de Jeremias, anunciando esse erro, dizendo que o Senhor traria agora a destruição, traria Nabucodonosor sobre o Egito. Vocês vão fugir para o Egito? Então eu vou trazer Nabucodonosor, do mesmo jeito que eu levei ele sobre Jerusalém, vou trazer ele agora sobre o Egito, e vocês que fugiram da espada estariam guardados em Jerusalém, agora vão ser encontrados pela espada de Nabucodonosor aqui no Egito. E o Senhor faz o questionamento, por que destroem a si mesmos? Por que provocar a minha ira, queimando incenso para ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Acaso vocês se esqueceram dos seus antepassados, do que aconteceu? Até hoje não mostraram remorso e nem temor. Olha o que esse povo faz. Eles perguntam para o Senhor, o que a gente faz? Fica aqui. Eles fogem para o Egito, vão contra a orientação de Deus. Chegando no Egito, eles fazem de novo deuses, ídolos, para continuarem adorando, para continuarem sacrificando aos deuses babilônicos. Aqui, especificamente, eles estavam oferecendo sacrifícios à rainha do céu, uma deusa babilônica, e eles dizem que vão fazer, e insistem em fazer, porque enquanto eles sacrificavam para ela, eles tinham vida boa, quando eles pararam foi que as coisas começaram a dar mal, a darem ruim para eles. E Jeremias vai dizer justamente o contrário, fala, as coisas deram ruim para vocês justamente porque vocês estavam nessa idolatria, por isso o castigo de Deus veio. Mas eles respondem sem nenhum pudor, não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor, faremos o que bem entendermos. Olha que loucura, que insanidade, a diferença de postura. Aqui, quando eles estavam com medo, estavam preocupadinhos com o que a Babilônia pudesse fazer, pergunta para o Senhor o que a gente deve fazer, a gente promete, né, prometemos que vamos fazer tudo o que ele disser, mesmo que a gente não goste. Você vira uma página da sua Bíblia e o povo agora que está se sentindo seguro no Egito, fazendo ali os seus ídolos, não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Percebe a jornada do arrogante?
O arrogante, quando ele se sente frágil, quando ele tem medo, quando ele acha que está vulnerável, ele até demonstra uma certa vulnerabilidade e ele até demonstra uma certa disposição de ouvir. Não, por favor, me ajuda, porque ele está com medo, ele está inseguro. O arrogante ele é assim, quando ele precisa de alguém, ele é todo frágil e ele está todo disposto a ouvir. Ele faz perguntas, mas a verdade é que ele não quer ouvir a resposta. Mas no momento em que ele se sente seguro, no momento em que ele se sente de novo no controle da situação, ele não precisa de mais ninguém. Ele não precisa mais do profeta, ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais do seu próprio Deus, porque agora ele fez os seus ídolos e ele está numa terra distante e ali ninguém vai alcançar, porque ele está no controle da situação e ele não vai ouvir nada que seja transmitido em nome do Senhor. Não adianta insistir, Jeremias. Mas, e aí isso vai ficar evidente, o que eles vão continuar descobrindo, e é impressionante que eles ainda não tenham entendido isso, é que as únicas palavras que sempre prevalecem são as palavras do Senhor. O capítulo 44 termina com um alerta do Senhor, dizendo: então todos os que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. Esse povo cavou a sua própria cova de novo, depois de terem sobrevivido por pouco à destruição. Agora eles provocam e correm atrás da sua ruína de novo, por causa da sua arrogância. Mas o arrogante, uma hora ou outra, vai ser forçado a entender que as únicas palavras que prevalecem são as do Senhor. Somente o Senhor é Deus, somente Ele é Rei. E o que nos cabe é reconhecer isso. Cedo ou tarde, todos nós reconheceremos a soberania, o poder de Deus. Como seria bom se todos reconhecêssemos isso com gratidão, com prontidão, com alegria no coração, como o Senhor espera que façamos, e não ao final, ao nos vermos frustrados por causa da arrogância que nos guiou numa vida distante dele. Esse povo de Judá mostra vez após vez por que mereceu cada momento de dificuldade que eles passaram, cada ataque, cada tribulação, porque na sua arrogância eles se mostram incapazes, constantemente incapazes de se arrepender, de demonstrarem remorso e de voltarem ao caminho do Senhor. Mas eles saberão, eles serão confrontados com o fato de que somente as palavras do Senhor permanecem. Serão mais uma vez derrotados pela sua própria arrogância. Procuraram a sua própria destruição mais uma vez. Fizeram perguntas para as quais não queriam ouvir as respostas e continuaram caminhando para a sua destruição. Por isso hoje, eu quero convidar você a refletir sobre a sua jornada de vida. Muitas pessoas não percebem que têm caminhado assim. Dizem querer do Senhor, dizem se interessar pelas coisas de Deus. Às vezes fazem uma pergunta: pastor, e isso aqui? Pastor, e esse texto aqui? Pastor, e o que eu devo fazer aqui? O que Deus quer que eu faça aqui? Fazem perguntas para as quais não querem ouvir respostas e continuam pecando, continuam insistindo, continuam nos seus erros. Só se mostram vulneráveis quando estão com medo, quando estão inseguros, quando o medo bate à porta. Mas em pouquíssimo tempo, a confiança sobe, a arrogância toma conta de novo e tapam os ouvidos e não querem ouvir nada que o Senhor possa dizer. Se recusam a ouvir as palavras do Senhor e por isso têm as suas vidas destruídas por si mesmos. E isso é importante ficar muito claro. É muito fácil olhar para esse episódio e falar: nossa, mas como Deus foi duro com esse povo e trouxe essa destruição. Não, o povo trouxe essa destruição sobre si mesmos. Trouxeram essa destruição sobre si mesmos. Quantas vezes o Senhor mandou, quantos profetas, quantos alertas de que eles deveriam se arrepender, deveriam voltar dos seus maus caminhos, deveriam se curvar diante do Senhor, e eles se recusaram. Foi o povo de Israel que se destruiu, foi o povo de Judá que se destruiu. É esse remanescente, esse pouco remanescente que está cavando a própria cova de novo. Porque insistem em resistir. Resistir às palavras daquele que é o soberano Senhor. Pense sobre as suas ações, pense sobre como você tem conduzido a sua vida, analise se de fato você tem sido humilde diante de Deus, se você tem ouvido com atenção as suas palavras, se você tem obedecido aos ensinos do Senhor, ou se você tem sido mais um desses arrogantes que caminham na sua confiança excessiva, caminhando em direção à sua própria destruição, botando a culpa em todo mundo, menos em si mesmos,
para os males que acontecem na sua vida. Que esse não seja o caso da sua vida, da sua família, que o Senhor nos encontre humildes, servos, dispostos realmente a ouvir as suas palavras e acatar e a obedecer com humildade tudo que Ele tem para nós, todas as orientações que Ele tem para nos passar. Ouçamos a sabedoria do Senhor e sejamos obedientes a Ele. Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos, continuamos lendo o texto do profeta Jeremias e a cada dia você volta aqui, porque a gente tem uma nova reflexão. Compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com um familiar que possa ser abençoado por ele e volta amanhã. Deus te abençoe.